Olá, estou Vanessa de Figueiredo e domingo, tá vendo aí notícia de só desgrameira? Vamos orar. Já fez seu Evangelho no Lar? Escolha um dia da semana com um horário, dia da semana e mesmo horário. Né? Se você puder reunir aqueles que moram com você, se você mora só, faça só, não tem problema. Embora Jesus tenha dito, né? Onde estiver mais que um, lá também eu estarei. Nós estamos aqui encarnados e estamos também entre os desencarnados, né? Então, às vezes estamos só fisicamente, mas espiritualmente não estamos. Então, sempre Jesus é conosco. E vamos fazer hoje, olha, vamos lá. O que eu li hoje para o meu Evangelho no Lar foi assim, ó. O poder da fé. Eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo de momento e saiu aqui o poder da fé. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem aproximou-se dele, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, tenha piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu ao pai do menino, dizendo: raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Traga o menino até aqui. E Jesus repreendendo o espírito mal que o acompanhava, fez com que este se afastasse, curando-o no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus. E, em particular, lhe perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus respondeu: é por causa da sua pouca fé, é por causa da pouca fé que possui. Pois eu digo, em verdade, que se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporta-se daqui para lá, e ela se transportaria, e nada seria impossível a vocês. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 19, certo? Então, olha lá, a confiança do homem em suas próprias forças faz com que ele seja capaz de realizar coisas materiais que não pode fazer quando duvida de si mesmo. Porém, nesse caso, devemos entender as palavras de Jesus unicamente pelo seu sentido moral. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade dos homens, mesmo quando tudo está correndo bem. Os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são também montanhas que travam o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé, quando é forte, fornece a perseverança, a energia e os recursos necessários para vencer os obstáculos, sejam eles pequenos ou grandes. A fé que vacila provoca em nós a falta de confiança de que se aproveitam os adversários que devemos combater. E mais ainda, a fé que vacila não procura os meios de vencer, pois nem sequer acredita na possibilidade de vitória. A fé também pode ser considerada como sendo a confiança que se tem na realização de uma determinada tarefa, na certeza de atingir um objetivo. A fé dá uma espécie de lucidez que faz com que se possa antever pelo pensamento a meta a ser alcançada e os meios de chegar até ela. Assim, aquele que a possui caminha com absoluta segurança. Em todos os sentidos, a fé é sempre responsável pela realização das grandes obras. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, pois confere a paciência que sabe esperar e também
porque ao apoiar-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o seu objetivo. A fé vacilante conhece sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita suprir pela violência a força que lhe falta. A calma durante a luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência é sempre um sinal de fraqueza e descrença em si mesmo. Eu vou parando por aqui. Tem ainda o item 4 e o item 5 que eu li hoje no meu Evangelho no Lar. Estamos aqui no capítulo 19, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Aqui é a tradução por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Eu gosto da tradução do Herculano Pires. Eu gosto, mas eu não, né? Enfim, é o que tem aqui, é o que temos para agora. Tá? Então ainda tem o item 4 e o 5, né? Que foi o que foi lido hoje aqui no meu Evangelho no Lar. Então, o Evangelho no Lar, depois que você faz a oração para iniciar o Evangelho no Lar, você pode fazer o quê? Deixar um copo com água. Um copo com água para que durante você faça, né? Você lê, eu leio um trecho, né? Mas isso daí não precisa ser desse jeito. Você pode ler um parágrafo da onde você abriu e comentar, né? E quem tá junto comentar o que entendeu, né? Não precisa ser tudo isso, não. Mas eu faço assim já. E aí, antes, né? Quando a gente começa o Evangelho no Lar, né? A gente já pede para que a gente seja protegido, né? Então tem aqui as afirmações, né? Tem aqui algumas afirmações, ó, afirmações. Nós cremos em Deus, nós cremos no poder de Deus, nós cremos no amor de Deus. Deus é amor, Deus é luz, Deus é paz. Em seu nome iniciamos o nosso culto do Evangelho no Lar. Então você pode começar com a oração de São Francisco, né? Pode ser um cântico, né? Ou simplesmente fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, dar início, pedir a permissão ao plano espiritual para que você faça o Evangelho no Lar e para que lá estejam postos guardiões na sua porta de entrada e nas suas janelas, né? Em redor de todo o seu lar, né? Então, quando eu tô aqui em São Caetano, é Rua Perrela, falo o número, né? O apartamento que moro, né? Em Ribeirão Pires, tem casa lá em Ribeirão Pires, falo a rua, o número e peço a proteção. Então, aonde você estiver, né? Porque você pode ter o lugar que você passa alguns dias, pode ter casa de fim de semana, o que for, é seu. Ore pelo tudo aquilo que lhe foi oportunizado, né? Agradeça, né? Então, a gente agradece e pede a proteção. Faz a leitura, o comentário e o encerramento a gente vem com vibrações, né? Olha só, unimos o nosso coração ao coração de Jesus e de seus mensageiros para vibrarmos por todas as criaturas que sofrem, pelos enfermos de corpo e alma, pelas crianças enfermas e abandonadas, pelos jovens para que encontrem caminhos que lhes possibilitem um futuro de alegria e de paz, pela velhice desamparada, por todas as religiões, para que cada templo se transforme numa casa de assistência espiritual e material aos necessitados, pelo nosso presidente e por seus assessores, por todo o povo brasileiro e por nós mesmos, pela nossa renovação e transformação e comunhão permanente com Deus. Né? Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Né? E você faz o encerramento com o Pai Nosso e Ave Maria, né? Eu faço assim, né? E aí você pode orar a prece que lhe aprouver, né? E é isso, mas é bom fazer o Evangelho no Lar. Eu tenho dia, oro, meu dia é domingo, eu tenho meu horário, que é particular. Hoje eu fiz até um pouquinho atrasada, mas eu fiz, não deixei de fazer. Ok? Então é importante ter o culto do Evangelho no Lar, que é uma vez por semana, uma vezinha por semana,
Escolha um dia da semana, um horário que você possa. Você mora com seus irmãos? Você mora com a esposa? Mora com o filho, com a filha? Mora com os gatinhos, com os cachorrinhos? Traga seus bichinhos. Eles vêm. Quando eu oro, minha cachorrinha tá junto, ela vem no meu colo. Ela fica junto. Interessante, né? Mas é sobre isso, tá bom? Então, vamos todos buscar um dia da semana e fazer o Evangelho no Lar. Você não é espírita? Pegue o livro que você usa na sua igreja e leia um trecho dele. Faça o Evangelho no seu lar, segundo a sua fé. Beijo no seu coração.